A montanha pariu um rato. Saldo da presidência de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Cara, o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação é inexplicável, né? Então. Ele é pedagogo, ele é professor, cara completamente anticientífico, né? Chegada de Nicolas Ferreira à presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em março do ano passado foi vista como uma derrota amarga para o governo Lula. Colocar um dos principais expoentes do bolsonarismo à frente das pautas educacionais do país representava, no mínimo, um entrave, quando não um retrocesso. O parlamentar, um dos mais vocais críticos da chamada educação ideológica, bandeira que na prática tem sido usada para desqualificar o ensino público e perseguir professores. Um ano depois, contudo, o saldo é menos assustador do que as previsões de outrora. Parlamentares de oposição avaliam que, embora Nicolas tenha limitado a atuação da comissão, ele não conseguiu transformá-la em um reduto das pautas da extrema-direita. Falhou, por exemplo, ao tentar avançar com propostas como o homeschooling e a retomada do programa Escola Sem Partido. A presidência da Comissão de Educação passou no dia 19 de março ao deputado federal Maurício Carvalho, do União de Roraima, que cumpre o seu... Rondônia. Roraima RR, perdão. Que cumpre o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. O educador e cientista político Daniel Cara recorre à expressão do poeta romano Horácio para avaliar a gestão de Nicolas à frente da comissão. Para ele, a liturgia do cargo serviu como uma barreira de contenção a alguns dos planos mais ambiciosos do parlamentar. Outro ponto interessante, que é o fato de a oposição ter se colocado de maneira muito qualificada diante a tarefa de conter a principal liderança jovem da extrema-direita, completou. Uma das primeiras derrotas do grupo liderado por Nicolas foi a rejeição de uma moção apresentada pelo também bolsonarista Gustavo Gayer. Ele pediu uma manifestação de repúdio contra um professor de história de uma escola estadual em São Bonifácio, Santa Catarina, acusado de ter chamado Jair Bolsonaro de nazista e ladrão durante uma aula. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Gayer exigia retratação pública, mas a proposta foi derrubada por 20 votos a 13. A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL de São Paulo, também vê a tentativa de avançar com pautas contrárias à educação pública como um fracasso, especialmente por conta de uma mobilização que pressionou os partidos a não fazer indicações que dessem maioria ao bolsonarismo nas votações. Tivemos o apoio dos representantes da direita clássica liberal, que evitaram que a comissão virasse um pântano. Se a Comissão de Educação não serviu para impulsionar as agendas da extrema-direita, tampouco contribuiu para os temas estruturais da área, como o novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Foi um cenário de paralisia total, lamenta o deputado Rogério Correia. O PNE até chegou a ser debatido em um seminário na Casa Legislativa, tarefa pautada pela Frente Parlamentar Mista de Educação. A Comissão de Educação foi convidada como partícipe, mas sem um papel central no debate. O Nicolas acabou desrespeitando a estratégia do governo federal de não haver debate sobre o texto. A proposta praticamente assume que, em algumas áreas, não vamos perseguir metas justas, resume Daniel Cara, destacando desafios como defasagem em idade séria, alfabetização, analfabetismo funcional e metas claras de universalização. A vigência do atual PNE foi prorrogada até 31 de dezembro desse ano. O novo texto está em tramitação na Câmara e será analisado posteriormente pelo Senado. A percepção dos entrevistados ouvidos pela Carta Capital é de que a omissão da comissão também se estendeu a temas como o Sistema Nacional de Educação, cujo texto foi aprovado no Senado e aguarda apreciação pela Câmara. No início de março, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não permitirá a politização do debate em torno do novo PNE com radicalismo e extremismo. Segundo ele, a prioridade deve ser o investimento em infraestrutura, a valorização dos professores, a melhoria da merenda escolar e a aplicação de novas tecnologias na educação. Mota também defendeu que a Câmara prove o Sistema Nacional de Educação, que prevê uma rede de colaboração entre os diferentes níveis de governo
para enfrentar as desigualdades na distribuição dos recursos e nos resultados de aprendizagem. Mano, além de não fazer nada, apostou no desmonte, né? Apostou no sucateamento da educação. E, provavelmente como uma forma de justificar aí mais para frente a privatização de grandes setores. A pauta do Nicolas na educação, cara, sempre foi uma. Fazer pânico moral com aluno trans. Falar que estão falando mal do cristianismo porque estão retratando o cristianismo historicamente, né? Então, a pauta dele na educação é só isso. Mas é engraçado, né? Assim, eu não sei, eu estava aqui pensando essa questão, porque essa direita sempre embarca, né? Digamos assim, a direita mais fisiológica, tudo nessas loucuras do bolsonarismo, mas você vê também que falta talvez até um pouco de articulação do cara mesmo, né? Porque ele é muito fraco, assim, entendeu? Então o cara fala, não vou dar palco para esse maluco, não vou passar as coisas dele, não, porque não é por uma questão de eles serem contra essas pautas ideológicas malucas, assim, porque a maioria deles, se fosse para dar voto, se eles vissem também que fosse favorável a eles, e não só um moleque que é vicioso assim, o que me lembra muito foi eu comentei, né? A gente comentando aqui o protesto do bolsonarismo aqui no último domingo, que eu falei que o cara tava lá falando porque eu falei, antes ele falava do PT, os trans, os seus filhos vão virar trans, não sei o quê. Agora é Xandão, Barroso. O cara é o ódio ambulante, assim, entendeu? Na hora que tem que trabalhar e aprovar um projeto, deve dar uma preguiça também, né? Porque ele não é do ramo, ele é um moleque. Então ele gosta de fazer videozinho na lacradora na internet, entendeu? Exatamente. E hoje em dia, infelizmente, um cara desse, vira aí deputado e a gente incentivando ele para ser candidato a presidente da República, né? A gente acabou de falar de um lixo, agora ele está falando de outro, né? A gente deu esporro no Espírito Santo, tem que dar em Minas agora. Né? Como é que o Nicolas foi o deputado mais votado do Brasil? Mais votado do Brasil, cara. E o cara, imagine assim, um cara que vem com um poder desse das urnas, tudo bem, daí ele assumiu uma comissão, para mim, é uma das comissões mais importantes, né? Justiça, com certeza. Educação, saúde. E o cara não fez porra nenhuma, já tem outro entrando no lugar dele. Então você vê que o cara... Aí tem gente querendo lançar o cara para presidente da República, porque agora não tinha um projeto, né, também. E se tivesse um projeto, ia ter que articular também. Então projeto o que é? Essas coisas aí, barrar o PNE, e o outro lá, o Gayer falou, vamos punir o cara que xingou o nosso mito. Assim, educação é uma coisa necessária, muito necessária. A gente vê... Viu que trabalhar dá trabalho, né? Dá trabalho, né, cara? E e educação é um tema que tem que debater com especialistas, tudo. Isso aí não, faz um videozinho na internet mandando fake news aí que é isso que eu sei fazer, né? Tipo, cara, é isso que ele sabe fazer, né, cara? É isso que ele sabe fazer. Entendeu? No final das contas. Então e quer uma comissão dessa para nada também, né? Para nada, assim, para ficar lá. Eu tinha até esquecido, para falar a verdade. Eu li essa matéria era o presidente. Capital. Eu tinha esquecido disso, porque o cara é fraco, entendeu? Politicamente ele é fraco, ele é bom de rede social, de causar, de espalhar. E ele é especialista em fake news. Ele é muito bom, cara. Se você for ver os vídeos dele, tem muito acesso. Lógico, deve ter umas fazendinhas aí trabalhando para ele, sem dúvida alguma, né? Com certeza, é muito rápido. Tem muita fazendinha, né? Assim, que ajuda principalmente a impulsionar no começo. Mas ele é um cara jovem, né? Não sei o quê. Quando o Paulo Loyola passou por aqui, ele falou, eu queria ter um cara desse, não espalhando fake news, é óbvio. Mas um cara com algum carisma ele tem, entendeu? Eu não vou negar isso. Mas o cara é fraco, entendeu? Politicamente ele é fraco. É isso aí que a gente tem, né? Hoje. Que a direita tem, né? Caiado e Nicolas, né? Para quem já teve Montoro, para quem teve Mário Covas, para quem teve Fernando Henrique Cardoso, né? Os caras pioraram bastante, né? Pois já não era bom antes, imagina. Já era ruim esses caras. Já era ruim. Eu fui um opositor ferrenho do governo do Fernando Henrique Cardoso. E hoje, quando você vê essa direita aí, você fala, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus.